Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda para a Masterclass, onde eu vou te ensinar os 4 passos para que você conquiste o seu objetivo profissional. E quem ficar até o final ganha um presente. Vamos lá? Bom, para quem é essa aula? Ela é para quem quer fazer uma transição de carreira, ou seja, se o seu objetivo for fazer uma transição, você está atuando numa área e quer começar a trabalhar em outra área, talvez numa área totalmente nova, ou às vezes é uma mudança parcial. Então, se você tem esse objetivo de fazer uma transição de carreira, essa aula vai te ajudar muito. Mas também é para quem está indeciso, para quem não sabe que mudanças quer fazer, está insatisfeito, mas não sabe o que quer, o que fazer, como chegar lá, está com muitas incertezas, tá? Também vai te ajudar. Mas também é para quem busca um crescimento profissional, ou seja, quer desenvolver habilidades, quer alcançar novos cargos, de repente uma promoção. Então, essa aula também pode te ajudar. Ou se você está insatisfeito, frustrado com a sua profissão, com o seu trabalho e quer aumentar o seu nível de satisfação profissional. Então, se você se identifica com algumas dessas situações, ou com até mais de uma, porque dependendo do caso, algumas se entrelaçam, né? Fica até o final dessa aula que você vai sair daqui com muito mais clareza e com certeza podendo entrar em ação e conquistar o seu objetivo, seja ele qual for, ok? Mas quem sou eu, né? Então você nem me conhece. Vamos lá nos conhecer? Eu sou a Leila, eu sou psicóloga e eu iniciei a minha carreira em RH. Eu trabalhei muitos anos com recrutamento e seleção. E ao passar dos anos em que eu entrevistei centenas de pessoas, eu comecei a perceber como algumas pessoas, muitas delas estavam felizes e satisfeitas e sendo promovidas e cada vez mais realizadas, enquanto outras, uma boa parte também, estavam perdidas, não sabiam o que queriam, estavam até seguindo o fluxo, trabalhavam, estudavam, se formavam, mas eu percebia que não tinha uma razão, um propósito, que aquilo não trazia uma realização. Muitas até comentavam na entrevista que não estavam totalmente satisfeitas, que estavam sim um pouco perdidas. E isso me chamou muito a atenção. Eu falei, caramba, como que pode, né? Tanta gente aí que está super feliz e, por outro lado, tantas outras que estão insatisfeitas e perdidas, o que é o pior, né? Ficar em cima do muro sem saber o que fazer é uma angústia muito grande, né? Então, mas naquela época eu trabalhava em RH, eu tinha um papel muito específico, eu não conseguia ajudar essas pessoas. Foi só ao passar do tempo, depois de muitos anos já em RH, em que eu fiz a minha pós, eu fiz extensão universitária, fiz meu curso de coaching, né, formação em coaching, e aí, com o passar dos anos, que eu percebi que eu poderia sim ajudar essas pessoas, porque aquilo foi na minha cabeça, ficando na minha cabeça, e eu nunca esqueci aquela situação. E os anos se passaram, e aí eu percebi que sim, eu poderia ajudá-las, mas não no RH. No RH é uma outra atuação, é um outro propósito. Gosto muito também, mas eu fiz a minha transição e já faz alguns anos em que eu trabalho apenas ajudando as pessoas a se desenvolverem profissionalmente, a se redescobrirem, a se reencontrarem, conquistarem seus objetivos e ter esse crescimento aí que todo mundo merece. Eu, pelo menos, acredito que sim, nós merecemos trabalhar com algo que nos traga realização, que nos traga propósito, que a gente pode sim crescer profissionalmente e alcançar aí tudo de bom que a gente pode ter na nossa vida profissional. Já que a gente passa muitos anos trabalhando, assim, a maior parte da nossa vida, do nosso tempo é trabalhando, né? Então, que seja com algo que tenha sentido e não só para pagar contas, boletos e sobreviver. É claro que é importante pagar contas, é claro que a gente precisa do dinheiro, ele é sim, né, um papel fundamental do nosso trabalho,
Mas, na minha visão, não precisa ser somente isso. O trabalho não precisa ser um martírio, o trabalho não precisa ser angustiante, e que você não precisa esperar o seu dia de folga para ser feliz ou as suas férias, que a gente pode sim ser feliz trabalhando. É claro que não vai ser um mar de rosas, é claro que não vai ser tudo perfeito, mas é possível sim, na maior parte do seu tempo trabalhando, ser algo que te faz sentir realização, felicidade, que você se sente engajado, que você tem um propósito, e não só pagar as contas e sobreviver, tá bom? Então, a minha missão é ajudar as pessoas que estão insatisfeitas ou perdidas com suas carreiras a se redescobrirem e conquistarem a realização profissional que merecem. E não só quem está perdido ou insatisfeito, mas também quem quer mais, quem quer ter um crescimento, quem quer desenvolver suas habilidades, quem quer alcançar novos patamares, né? Porque é muito gostoso também a gente crescer e se desenvolver, né? Mas como o que me trouxe para essa área foi essa questão da insatisfação profissional, então eu amo trabalhar com isso, então eu digo que essa é a minha missão, né? E de uma maneira ou outra, quem está insatisfeito também acaba se desenvolvendo aqui, né, nos meus atendimentos e obtendo esse crescimento profissional, né? Então, eu te ajudo a você se conhecer melhor, ter mais clareza de qual direção profissional você deseja seguir, elaborar o seu plano de ação, se manter motivado e focado e alcançar os seus objetivos. Como que eu faço isso? Por meio dos meus atendimentos, do meu programa Evoluir e Crescer, que é meu programa de coaching, desenvolvimento profissional, tenho o meu treinamento digital também. Então, tenho aí algumas maneiras de te ajudar, tá bom? E talvez você ache muito estranho, não sei se você já teve algum contato com algum psicólogo, com algum coach, se você já viu alguma coisa disso. Então, acho muito legal trazer um depoimento de quem já passou por esse realinhamento profissional e como é que foi a experiência. Então, eu trouxe aqui a Delane e olha só que interessante o que ela tem para dizer. Oi, Leila. Então, estou aqui para gravar o meu testemunhal. Dizer que você conseguiu tirar um preconceito, né, meu que eu tinha de coaching, né, pelas coisas que a gente ouve no mercado e tudo mais. Você soube passar para mim exatamente o objetivo desse processo, né, de autoconhecimento, porque esse para mim é o título principal. Autoconhecimento, para a gente poder saber como fazer para ir para o caminho onde a gente está desejando conquistar. Então, assim, a cada sessão, né, foram 10 sessões que passaram assim. A cada sessão era uma descoberta, era um aprendizado. E esse aprendizado ficava, né, durante a semana para eu poder aplicar esse aprendizado. Isso que foi o mais legal. Não são coisas assim impossíveis de você aplicar isso na sua vida. São coisas super fáceis. Na verdade, você não para um pouco, né, para pensar, para planejar, para, né, como que eu vou fazer isso, para escrever, né? Então, assim, são momentos, né, que você organiza as ideias e que você consegue, através desses exercícios, através das sessões, né, que eu tive com você, colocar em prática na vida. É muito fácil. E eu acho que o processo serviu tanto para a minha vida profissional quanto para a minha vida pessoal. Então, assim, se eu pudesse indicar para todas as pessoas, eu indicaria de olhos fechados, porque realmente você é uma profissional que tirou completamente a minha visão, né, preconceituosa do coaching e que você soube exatamente chegar aonde eu quis desde o início. Então, assim, você, com a sua visão analítica, né, com a sua sensibilidade, com o seu profissionalismo, acho que você, assim, foi exemplar e eu fiquei muito feliz com essas 10 sessões. Queria até que ficasse mais. Mas valeu muito, muito mesmo. Valeu muito a pena e está me ajudando muito na minha vida. Tá bom? Um beijo grande.
Tá chovendo bastante aqui agora, tá dando uns trovões. Eu espero que isso não atrapalhe aqui a nossa aula, tá? Peço desculpas se tiver aqui um barulhinho de trovão. Mas olha que interessante que a Delaney falou, né? Então, a gente discutiu totalmente questões profissionais apenas, mas reverberou para a vida dela como um todo, porque nós somos um só. Então, a gente aprende, né, que as coisas são separadas, que eu tenho que separar meu lado pessoal do meu lado profissional, que um não pode afetar o outro. E eu não sei de onde tiraram isso, porque você é um só. Eu sou um ser humano, você é um ser humano. O que nós temos são papéis na nossa vida. Então, você tem o seu papel pessoal, você tem o seu papel profissional, você tem o seu papel de esposa, ou de marido, de filho, de filha, de mãe, de pai, enfim, temos vários papéis a desenvolver, mas nós somos um só. Então, se você não está satisfeito com a sua vida profissional, isso vai de alguma maneira afetar todas as outras áreas da sua vida. Assim como se você não estiver bem pessoalmente da sua saúde ou estiver enfrentando algum problema, isso vai afetar sim a sua vida profissional de alguma maneira. Então, tudo está interligado. Ao mesmo tempo, se você investe no seu desenvolvimento profissional, quando você começa a ter bons resultados, quando você começa a se sentir em movimento, focado, organizado, agindo, isso também vai reverberar positivamente, nesse caso, nas outras áreas da sua vida. Então, está tudo interligado, tá? E é isso que eu quero que você entenda, ok? Pesquisas apontam, então, que 36% das pessoas estão infelizes com o trabalho que realizam, 60% gostariam de fazer algo diferente do que fazem hoje, 40% dos profissionais se sentem desmotivados no trabalho. E os principais pontos para isso é a falta de oportunidade, o clima organizacional e salário. Claro que tem outros pontos, mas esses foram os principais. Então, se você está se sentindo insatisfeito ou infeliz, ou gostaria de estar fazendo algo diferente, ou então desmotivado, ou tudo isso junto, você não está sozinho. Uma grande parte dos brasileiros também estão se sentindo assim. E eu acredito que também isso é natural de uma certa maneira, né? Então, a gente se transforma, a sociedade se transforma. Tem outras pesquisas também que apontam que cerca de 60% hoje das crianças que estão em fase escolar atualmente, quando elas forem trabalhar, elas vão trabalhar com não existem, né? Então a gente se transforma, a sociedade se transforma, então é natural também que a gente queira mudanças, que a gente não fique satisfeito mais com alguma coisa que antes a gente estava, né? Então todas essas mudanças fazem parte. O problema não é você estar insatisfeito, não é você estar indeciso, não é você estar desmotivado, porque isso são apenas sinais de que algo precisa ser feito, de que para você algo saiu da rota. Então você só precisa, na verdade, é fazer um realinhamento de toda essa rota profissional e pessoal também, porque como eu estava dizendo, uma coisa está ligada na outra. Então, isso tudo, esses sentimentos, né, de angústia, eles só querem dizer isso, que tem algo que precisa ser feito, que você precisa realinhar a sua rota. Apenas isso. O problema passa a ser se você fingir que nada está acontecendo, continuar levando, empurrando com a barriga uma situação, e aí pode chegar sim ao ponto dela se tornar uma situação insustentável e te acarretar em diversos problemas. Aí sim é um problema, tá? Mas estar insatisfeito, perdido, querendo algo diferente, ou querendo, né, ter um crescimento, evoluir habilidades, isso por si não é exatamente um problema, é um sinal, é um sintoma. Então, escute esse sinal, escute esse sintoma, ok? Então, é importante você iniciar essa avaliação e pensar como está o seu nível de satisfação profissional atualmente. Então, hoje, pensando nas suas últimas semanas, como que você está satisfeito?
De 0 a 10, onde 10 é hiper satisfeito, super feliz e contente, não quer mudar nada, tá tudo maravilhoso, e 0 é estou super insatisfeito, está tudo péssimo, né? Então, de 0 a 10, que nota que você dá hoje para o seu nível de satisfação profissional, tá? Então, pensa na sua nota e anote aí numa folha, até para que você consiga medir a sua evolução daqui a algumas semanas, meses, para que você consiga saber se você está indo no caminho certo, está ficando mais satisfeito ou não, ou menos, né? Então é super importante você ter essa clareza, ok? E aqui eu trouxe alguns pontos também para te ajudar nessa avaliação. Então você também pode pensar em tópicos. No quesito remuneração, como é que está a sua satisfação? Você está muito satisfeito com a sua remuneração? Podia ser melhor? Está nada? Como é que é? Você pode dar uma nota também de 0 a 10 para a sua satisfação em relação à sua remuneração, tá? É um ponto muito importante, né? A gente precisa do dinheiro. O outro ponto é realização e propósito. O quanto esse seu trabalho atual está te trazendo realização e propósito e felicidade, ou seja, está te preenchendo, tem sentido, né? Te dá aquela motivação para você trabalhar e enfrentar os desafios do dia a dia. Então é legal que você também pense em uma nota de 0 a 10 e anota aí no seu caderno, tá bom? Outro ponto que você pode pensar no seu estilo de vida, o estilo de vida que esse seu trabalho, essa sua carreira está te proporcionando, é o que você gostaria? Então, de 0 a 10, que nota que você dá para esse seu estilo? E aqui você pode pensar na sua qualidade de vida, na sua rotina em geral, tá? No clima e na cultura do contexto que você está inserido, ok? Então, pensa nessas questões, avalia, dê a sua nota. Aqui é o seu ponto de partida. Você não consegue traçar aonde você quer chegar sem saber onde você está. Até porque você tem que saber exatamente qual é o ponto de insatisfação. Ah, é a realização que está sendo o maior problema ou não? Eu adoro a empresa, adoro o trabalho, adoro o trabalho que eu faço, gosto de tudo, mas a remuneração é péssima. Ou a remuneração é boa, mas não tem propósito nenhum, realização nenhuma. Ou a remuneração é boa, a realização é boa, mas o estilo de vida não tá legal, o clima, a cultura, a rotina, enfim, é tudo isso, é nada disso. Então, você precisa entender exatamente quais são os pontos de satisfação, quais são os pontos de insatisfação, para que você possa atuar e fazer um plano estratégico assertivo. Porque nada adianta você trocar 6 por meia dúzia. Nada adianta você investir em cursos que não era exatamente o que você precisava. Não adianta você trocar de emprego e chegar lá e também se ver infeliz ou que não era o que você queria. Então, para que você consiga fazer uma mudança assertiva, você precisa entender o que realmente você quer. E para você entender o que realmente você quer, você precisa entender o que verdadeiramente está te causando insatisfação, tá? Deu para entender? Por isso que é importante você anotar todos esses pontos, para você ter mais clareza das ideias, para que as coisas, né, as ideias fiquem mais concretas, porque só na nossa cabeça a gente se confunde, a gente esquece, a gente se distrai, né? Então, anotar é muito legal e muito importante. Então, eu indico que você anote todos esses pontos. Até porque também ao anotar você vai lembrando de mais coisa, depois se você passou um tempo, lembrou de mais alguma coisinha, volta lá e anota, tá bom? Então, como eu falei, isso vai te ajudar para você definir qual vai ser o seu plano de ação. Então, eu estou aqui, é isso que está me trazendo insatisfação, ou é isso que eu quero melhorar, é isso que eu quero aprimorar. E aí, a partir disso, você consegue traçar qual vai ser a rota para chegar onde você quer, beleza? O que pode acontecer se você não fizer nada em relação ao que está te incomodando profissionalmente? Então, é legal que você pense nas consequências se você permanecer aonde você está. Ou seja, se você não fizer nada,
para mudar a situação atual, quais serão as consequências? Lembre que a gente planta, a gente colhe o que a gente planta, né? Então não adianta você achar que as coisas vão cair do céu e que vai aparecer um emprego incrível ou que você vai ser promovido do nada. Não é assim que funciona as coisas, né? Seria ótimo, mas infelizmente não é. Então você precisa pensar, se eu não fizer nada, o que vai acontecer? Então, pense nas consequências e escreva também. Se precisar, pare esse vídeo, pensa nisso com calma e escreva as consequências. O quanto isso está te trazendo de prejuízos, né? Quanto essa sua insatisfação ou essa sua indecisão, ou de você não conseguir o objetivo que você quer, de uma promoção, por exemplo, não desenvolver essas habilidades que você precisa. Que consequências que isso vai te trazer para a sua saúde, saúde física, saúde emocional, para a sua vida em geral, para os seus relacionamentos, para você mesmo, para a sua realização, para a sua motivação. Então, se você já percebe algumas consequências acontecendo hoje, anote. E também pense que consequências futuras podem vir a acontecer, né? Porque as coisas podem sim ir piorando, e piorando, piorando, e quando você vê, se torna uma situação insustentável. E é o que a gente precisa evitar, tá? Então, pode ser que você aguente por um tempo, mas você vai aguentar isso por quanto tempo? Então, é legal você pensar nisso, né? Mais um ano, mais 2 anos, mais 10 anos, você se consegue pensar você atualmente nessa situação por mais 10 anos? Aqui é bem perigoso porque, às vezes, né, as incertezas, os medos paralisam a gente. E a gente, às vezes, acredita que não tem o que fazer, que, é assim mesmo, não consigo, não dá, não tem como, eu tenho filho para criar, tenho um monte de conta para pagar, ou eu já estou muito velho, ou eu estou muito novo, ou é muito difícil, ou não tenho experiência. Todas essas barreiras, elas podem ser superadas e minimizadas. Só você ter a estratégia certa para isso. Então, o problema é quando a gente fica paralisado, com medo, com a indecisão, com as incertezas, e finge que tudo vai se resolver naturalmente, tá? Não vai, e a tendência é piorar, né? Não quero te assustar de maneira nenhuma, eu quero que você tenha consciência da sua situação atual, do quanto ela pode estar prejudicando a sua vida atualmente e do quanto ela pode prejudicar ainda mais futuramente se você não buscar uma melhoria, tá? Por mais difícil que seja, cada caso é um caso, né? Mas é sim possível de conquistar algo melhor para você, com estratégia, com planejamento, com uma escolha sensata e madura e não impulsiva, tá? Nada inconsequente, você não precisa chutar o balde e pedir demissão e sumir, né? Não precisa nada disso, não é para fazer nenhuma loucura. Dá para a gente fazer tudo planejado, com calma, minimizando os riscos ou diminuindo os riscos, tá? Tudo com estratégia. Vamos correr riscos inteligentes, porque toda mudança sempre envolve um risco, não temos garantias, 100% isso não existe também, mas dá para a gente correr riscos, sim, inteligentes e diminuir as ameaças, tá bom? Basta você ter o quê? Um planejamento, uma estratégia, uma clareza de quem você é, do que você quer, quais são os riscos que envolvem essa mudança, né? Entender seus pontos fortes, os pontos fracos. E tem muita coisa aqui que dá para explorar. Se eu for ficar falando, a gente vai até amanhã. Então, quais são os 4 passos para você conquistar o seu objetivo profissional? Toma uma aguinha aqui. Então, vamos lá para os 4 passos? Anote aí. O primeiro passo é o foco. Não dá para você mudar tudo do dia para a noite, tudo que você quer, a sua vida inteira. Você precisa estabelecer um foco. Então, o que você quer mudar
profissionalmente, né? Trazendo aqui para o nosso contexto. Qual é o seu objetivo profissional? Primeira coisa é você ter um foco de saber qual é esse objetivo. Pode parecer muito óbvio, mas muita gente não tem esse foco, e é por isso que não sai do lugar, é por isso que fica estagnado, tá? Primeira coisa é determinar esse foco, o que você quer, tá? Aonde você quer chegar. Então, com essas questões que a gente já estava aqui comentando, das consequências, do que você está insatisfeito, do que não está bom, com isso você já consegue começar, pelo menos, a estabelecer qual é o foco, então, onde que você quer chegar. Então, isso é fundamental, tá? Porque sair por aí atirando para todo lado também não dá certo, tá bom? Você precisa estabelecer o foco, aonde você quer chegar. Então, esse é o primeiro passo. O segundo passo é você fazer um planejamento, ou seja, estabelecer um foco. O que eu preciso para chegar nesse foco? Isso é o planejamento. É você elencar todos os passos necessários. Ah, eu preciso fazer tal curso, ou eu preciso uma nova graduação, ou eu preciso fazer networking, ou as três coisas, mas eu não vou fazer as três coisas de uma vez. Por qual que eu vou começar? Qual vai ser o primeiro passo? Qual vai ser o segundo passo? Ai, será que eu preciso de um planejamento financeiro? Eu quero fazer uma transição de carreira. Hoje eu ganho X. E na transição, pode ser que eu passe por um período ganhando Y, menos que X. E agora? Preciso fazer um planejamento financeiro também. Como que vai ser esse planejamento? Vou fazer uma reserva de emergência? A gente vai mexer nas contas aqui de casa, vai cortar gastos, vou gerar uma renda extra. Sua família vai te ajudar? Será que todo mundo pode se unir nesse momento? Por um período, dar uma segurada nas contas. Então, você pensar em tudo isso, em tudo que vai fazer parte para você chegar até o seu destino, é o seu planejamento. Então, imagina que é uma viagem, né? Então, você decidiu que você vai para o Rio de Janeiro e você está em São Paulo. Como que eu vou chegar lá no Rio? Então, você vai fazer um planejamento. Ah, se eu for de carro, então eu preciso pegar o carro, pôr gasolina, tananã, vou pegar a estrada XYZ, vai durar tantas horas, vou parar no caminho para fazer uma pausa. Isso é um planejamento, né? E aí você chega no seu destino, Rio de Janeiro. É a mesma coisa aqui, falando, né, num objetivo profissional. Você estabeleceu um foco, então eu estou aqui e quero chegar aqui. Então, qual vai ser o meu planejamento? Quais são as ações? E quais são as datas, né? O que eu vou fazer primeiro, o que eu vou fazer segundo e assim por diante. Ok? O terceiro ponto é agir, porque nada adianta você focar, você planejar e você não entrar em ação. Então, você precisa pegar o seu planejamento e colocar ele em prática, né? Então, qual vai ser o primeiro passo? Então, você vai lá e faz esse primeiro passo. Depois, você vai e faz o segundo passo. E assim sucessivamente, tá? Então, nada adianta só ficar pensando, planejando e não entrar em ação. Lembre que é a ação que vai te trazer o resultado, tá bom? Não é o planejar, não é o focar, é a ação. Mas você não precisa agir impulsivamente, porque, né? Tem, né? Às vezes a pessoa vai lá, sai agindo, sai fazendo um monte de coisa, mas não eram as coisas que ela realmente precisava ter feito. Então, ela não vai colher os resultados que ela esperava, obviamente, né? Então, tudo aqui é sempre com estratégia e focando no resultado almejado. Todos os passos estão relacionados com o seu objetivo, com o seu resultado almejado. Não são coisas aleatórias. Não é para você sair fazendo tudo que dá na telha, igual um desesperado, porque quer mudar logo, quer alcançar logo. Não, vamos com calma também.
As ações também são ações estratégicas, são ações que realmente vão te levar para o objetivo que você quer chegar, tá? E se são ações que não vão te levar para o seu objetivo, lembra que você tem um foco, então você não vai fazer, ou vai evitar ao máximo, dependendo do que for, você não faz, né? Ou você diminui a frequência, tá? Então, sempre tudo ligado com o seu objetivo, com o seu resultado. Por isso que quando você sabe onde você quer chegar, fica muito mais fácil de você definir o que você quer fazer, o que você precisa fazer. Então, eu vejo também muitas pessoas, né, que ficam na dúvida, eu não sei se eu faço uma pós-graduação ou se eu faço intercâmbio para melhorar o idioma. Um exemplo. O que que eu faço, né? Vem perguntar para mim. Depende. Qual é o seu objetivo, né? Qual dessas ações vai te ajudar a chegar no seu objetivo mais rápido? Talvez as duas coisas, mas qual vai ser a prioridade? Qual você vai fazer primeiro, qual você vai fazer depois? Qual que já pode te trazer um resultado? Então, sempre, todas as nossas ações, as ações estratégicas da nossa carreira sempre vão depender do seu objetivo. Por isso que é tão importante você estabelecer esse foco, por isso que é tão importante você ter clareza sobre aonde você quer chegar. E para você saber onde você quer chegar, você precisa saber onde você está e o que está te incomodando. Tá fazendo sentido? Vamos para o quarto passo? O quarto passo é melhoria contínua. Por quê? Porque uma coisa é você pensar em como vai ser a sua rota e outra coisa é como ela de fato acontece. Porque imprevistos acontecem, né? Então, às vezes a gente dá erra a rota, né, no meio do caminho. Isso é natural, isso é normal. Só que a gente precisa, vamos realinhar aqui, né? Então, a mesma coisa, tô lá indo para o Rio de Janeiro, meu destino. Errei o caminho? Acontece, vamos realinhar a rota, volta para o caminho. Ou eu achei que eu ia precisar fazer uma parada só no caminho, e aí, na prática, eu vi que eu precisei de 3, né? Então, isso é melhoria contínua, é você fazer os ajustes necessários no seu plano de ação para chegar onde você quer. Porque muita coisa a gente só vai saber na prática mesmo, né? Às vezes você acha que é uma coisa, mas na prática é outra. Por isso que é tão importante a gente ter essa habilidade da melhoria contínua para melhorar o que precisa no meio do caminho, para fazer os ajustes necessários no meio do caminho e continuar em direção ao seu objetivo. Senão a gente desiste na primeira dificuldade que aparece. Deu para entender? Então, são 4 habilidades essenciais para que você chegue no seu objetivo. E aí talvez você fale, não, mas tudo isso é fácil. Nem sempre, né? Então tem pessoas que têm uma habilidade de focar muito boa, de planejar muito bem, mas na hora de entrar em ação, ela trava, não consegue, tem muita dificuldade. Ou a pessoa tem foco, tem planejamento, tem uma habilidade de agir, mas no primeiro desafio ela desiste. Então falta aprimorar a habilidade de melhoria contínua. Tem pessoas que entram em ação muito rápido, ixi, até bati aqui, faz pra caramba, mas não tem habilidade de focar. Então ela sai fazendo de tudo que vê pela frente. E aí ela também não alcança o objetivo dela, porque faltou foco. Ou então não planejava, né? E saiu fazendo coisas aleatórias demais. Aí também não vai ter o objetivo que ela gostaria. Então, quando você não tem alguma dessas habilidades desenvolvidas, você vai sim ficar patinando. Deu para perceber como não é tão simples e fácil quanto pode parecer? Porque cada um é cada um, né? Então, às vezes você tem muito bem alguma dessas habilidades e outras não, tá?
Então, vai muito de cada um, vai muito também de cada objetivo. Pode ser que alguns objetivos mais simples, você consiga colocar tudo isso em prática com mais facilidade. E outros objetivos, dependendo do que for, pode ser que você já tenha um pouco mais de dificuldade. Então, em teoria, é simples. Se você colocar esses 4 pontos, essas 4 habilidades em prática, você vai conseguir atingir o seu objetivo, seja ele qual for, tá? Agora, se você não conseguir alguma dessas habilidades, você vai precisar desenvolver. Então, você talvez demore um pouco mais, talvez tenha um pouco mais de dificuldade, mas é totalmente possível também desenvolver essas habilidades, né? E por que, por exemplo, puxando ali o gancho do depoimento da Delane, ela comenta, né, que foi muito bom ter essa ajuda profissional. Porque no meu programa Evoluir e Crescer, eu trabalho exatamente esses 4 pontos com você, né, com o cliente. Por isso que a pessoa consegue caminhar na direção do objetivo com maior facilidade e mais rapidez. Não quer dizer também que é tudo flores, né? Isso não existe. Mas com esse auxílio, né, tendo um mentor ao seu lado, eu consigo te ajudar a estabelecer o foco, a fazer um planejamento bem feito, com todas as etapas, né? A entrar em ação, porque eu te ajudo a se sentir mais motivado, engajado, tá? E a melhoria contínua, né, de vocês se adaptando conforme as necessidades, tá? Por isso que né, tão assim, que ajuda tanto em tão pouco tempo, né, dá tanto efeito, tá? E agora eu quero aqui que você faça uma reflexão. Anote aí. Você está tomando as decisões que a sua vida precisa? Porque é muito fácil a gente ficar na zona de conforto, a gente ficar estagnado, falar para si mesmo de que não dá para mudar, de que não consegue, de que é assim mesmo, né? Mas tudo isso, na verdade, é só seus sabotadores, né? Querendo realmente que você continue como você está, porque o nosso cérebro, ele é muito preguiçoso, ele quer poupar energia o tempo todo. Então, você fazer uma mudança na sua carreira dá muito trabalho, né? Então, o cérebro não quer isso, tá? Mas você procrastinar, evitar essas decisões, evitar essas mudanças, né? Que consequências estão te trazendo? Então, lembra que a gente já anotou as consequências, então pegue elas aí agora e reforce isso, né? O que vale a pena? O sofrimento da mudança ou o sofrimento de continuar como está? Porque, de qualquer maneira, as duas situações te fazem sofrer, né? Então, qual sofrimento você escolhe? É difícil mesmo tomar decisões, é difícil mesmo mudar hábitos, é difícil mesmo, eu sei, eu entendo. Eu também passo por isso. Eu também tenho dias que quero saber de nada, queria que as coisas fossem mais fáceis. Mas toda situação desafiadora é uma oportunidade para você se desenvolver enquanto pessoa, enquanto profissional. É totalmente possível você desenvolver habilidades, é totalmente possível você superar aí os desafios que hoje talvez pareçam tão impossíveis de serem superados. Quantas situações você já passou na sua vida que parecia que ia dar tudo errado, que você ia sofrer pra caramba, e aí depois você viu que, opa, não foi tudo isso, consegui passar por essa situação, foi difícil, mas consegui superar e ter um bom resultado no final, melhor ainda, né? Então pense nisso. Pensa que é como fazer uma reforma. Então, quando a gente faz uma reforma na nossa casa, é ruim, né? Faz barulho, traz sujeira, sai tudo do lugar, né? Quanto maior a reforma, né? Maior a bagunça, maior a dificuldade. Mas é por um tempo,
né? A, a reforma vai durar, sei lá, dias ou meses, semanas, se for uma reforma grande, mas é um tempo. E aí depois as coisas se ajeitam e voltam, na verdade, muito melhores do que eram, né? E dá uma sensação de gratificante, né? Uma sensação gratificante. Você fica feliz com o resultado. Então, é mais ou menos isso. Talvez você esteja precisando passar por uma reforma na sua vida profissional, que vai dar uma bagunçada, mas isso é temporário. Depois os resultados vêm e o sentimento de dever cumprido é muito maior e vale a pena todo o esforço. Então, realmente pare e reflita se você está tomando as decisões que a sua vida precisa ou se você está evitando tomar essas decisões por preguiça, talvez, por medo, ok? E para você que chegou até aqui, eu tenho um presente. Principalmente para você que quer agir e tomar as decisões necessárias e alcançar o seu objetivo de uma maneira mais prática, de uma maneira mais rápida e com todo o meu auxílio profissional. Eu tenho um presente para você, que é uma sessão experimental sem compromisso e sem custos. Olha que maravilha! Para a gente poder conversar durante 1 hora online, para entender melhor o seu estado atual e já começar a trazer um foco para onde você quer chegar. Essa sessão já vai te trazer resultados. Você já vai sair com as suas ideias mais claras e organizadas. Já vai te ajudar bastante, tá? Então, se você quiser dar esse passo a mais em direção da vida que você quer, em direção ao objetivo que você almeja, eu te ofereço essa sessão experimental. Basta você clicar aqui no botão que está nessa página e agendar a sua sessão comigo, tá bom? Estou esperando por você. E aqui eu quero te mostrar também o depoimento da Laura, para te inspirar mais uma vez, para que você veja que é sim possível reorganizar essa rota profissional, né? Fazer essa reforminha profissional, ela é totalmente possível. Olha só o que a Laura tem para dizer. Oi, pessoal, eu sou a Laura, eu moro na Austrália, sou coach, estudante de psicologia e passei pelo processo de coaching com a Leila. Para mim, esse processo foi muito importante para afunilar todas as ferramentas que eu tinha e trazer para o concreto aquilo que eu queria fazer, porque eu tinha muitas divagações, muitos desejos, muitas vontades, mas não tinha claro exatamente o que eu queria. Foi bem importante para ver os meus pontos cegos. Eu acho que deve ter sido um desafio para ela atender uma pessoa que também é coach, que talvez conheça algumas das técnicas, mas para mim foi bem importante. Ela soube usar as ferramentas muito bem e passear entre uma escola e outra e trazer de mim aquilo que eu não conseguia ver sozinha. Nessas 10 sessões eu consegui ter mais foco, ter mais ação, ter objetivos claros e estou trabalhando para isso. Eu descobri como coach, como coachee, que cada um tem uma velocidade diferente. Eu também aprendi a respeitar a minha, mas eu consegui ver que mesmo num momento de vida bem desafiante, eu estou sendo capaz de tomar as decisões necessárias e ter ação, não paralisar com medo. Acho que isso para mim foi muito importante no processo de coaching. E muito importante também é que eu estou na Austrália e a Leila está no Brasil. Então, para vocês verem que o coach não tem fronteiras. Eu convido vocês a se conhecer, a se dar a chance de aprender que
tudo é aprendizagem. A gente aprende a treinar a mente, a gente aprende o que é bom para a gente, o que não é bom para a gente. E isso já faz com que a gente elimine muita coisa da nossa vida. Isso também foi uma das coisas que eu aprendi com a Leila. Então, gratidão, muita gratidão a você, Leila, por ter feito parte desse meu projeto, por ter feito parte da minha vida num momento bem delicado. E é isso. Eu espero que todos os seus clientes se deem a chance de evoluir e crescer. E quem não é seu cliente ainda, se dê esse presente. Gente, muito bacana, né? Então, acho que um dos pontos altos que ela relata é de ter tido essa ajuda para conseguir enxergar coisas que ela não enxergava antes. Isso eu vejo muito nos programas, né? No meu programa Evoluir e Crescer com os meus clientes, que sempre relatam isso, que nunca tinham visto o que estão vendo, nunca tinham reparado em muitos aspectos que agora repararam. Ou seja, né, ter toda essa clareza de tantos pontos que sozinho a gente não consegue ver. Por isso que é tão importante ter essa ajuda do mentor, de ter essa ajuda profissional, né? E de ter esse momento seu de parar para pensar na sua carreira, na sua vida, de traçar suas estratégias, né? Que é fundamental, que muitas vezes na correria do dia a dia vai passando, quando a gente viu já se passaram anos e a gente não está se movendo em direção que a gente realmente quer, né? Se a gente não prestar atenção, a rotina nos engole. Então, por isso que é tão importante, né, esse momento seu com você mesmo. Então, para você que chegou até aqui no final, agradeço demais a sua atenção. Espero que com essa aula eu já tenha te ajudado, mas qualquer coisa pode entrar em contato comigo. E eu também estou esperando você na nossa sessão experimental para fazer as mudanças necessárias na sua vida. Vamos lá, então, evoluir e crescer? Obrigada, um abraço e até mais.